Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo a gente vai estar fazendo um vídeo aqui rápido, falando um pouco sobre a subscrição do LZR11. Esse vídeo ele veio através de um comentário, né, que foi um pedido de Diego, um inscrito do canal, que deu a sugestão, né, para falar um pouco sobre a subscrição. Provavelmente, né, explicar um pouco o que é a subscrição primeiramente, né. A subscrição o fundo ele faz quando ele está querendo captar, né, dinheiro, e assim ele vai emitir novas cotas, vai jogar no mercado, vai dar preferência aos cotistas que já têm a cota do LZR, e se por acaso sobrarem cotas, ele distribui essas cotas para o resto do mercado, até ele bater aí a meta que ele quer arrecadar, certo? Então eu vou dar mostrando aqui primeiramente aqui a meta, né, e o resultado dele que ele queria bater. Você pode ver aqui que o fundo conseguiu bater aqui, esse foi o encerramento, né, do valor que ele conseguiu emitir, foi de 447.383.207 reais e 4 centavos. Esse foi o valor que eles conseguiram aí com essas emissões de cotas, certo? Com essa subscrição. A subscrição, ela é o direito que você tem de compra, né? Que é o direito do cotista que ele tem para poder pegar essas cotas. Isso é o direito de subscrição. E a emissão de cotas é simplesmente emitir mais cotas. A própria palavra já explica, né? Agora a gente vai falar um pouco por quê, né? Para que essa emissão de cotas? A gente vai dar uma olhada agora aqui nesse documento aqui, ó, que foi um relatório gerencial que ele lançou, que foi logo no início aí, esse relatório é referente ao mês passado, que é o mês. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre esse relatório, que vai falar um pouco sobre o fundo em si. A gente pode ver aqui, ó, em fevereiro não ocorreram reajustes no aluguel referente aos ativos do fundo. O calendário de atualizações detalhado pode ser visualizado no gráfico. Ok, beleza. Não houve aí atualizações de ajustes, né, que é para poder reajustar o aluguel, para ver se ele vai ficar mais caro, mais barato, se o imóvel valorizou ou não. Não teve reajuste nesse mês de fevereiro. Ok. Aí embaixo aqui tem durante o mês de fevereiro, o fundo não recebeu aluguéis referentes aos ativos CDB, Ana Rosa e Morumbi, localizados em São Paulo. Então tem dois fundos aqui inadimplentes, né? Aí eles entraram em contato já com a controladora aqui. E aí eles falam aqui que esses ativos representam 3,3% da receita do fundo. E eles ainda ressaltam, é importante ressaltar que essa inadimplência não impactou a distribuição de rendimentos anunciadas aí no 18.3. Então, independente aí de eles não terem ficado inadimplentes nesse mês de agora de fevereiro, não impactou aí o dividendo que ele ia distribuir no mês. E em fevereiro realizamos uma aquisição oportunista estratégica de aproximadamente 30,8 milhões em cotas dos fundos, ou seja, eles compraram esse valor aqui em milhões em cotas desses dois fundos aqui, que é o PQAG11 e o HGBL11. Eles falam que é uma estratégia oportunística, né? Onde eles vão aí ter uma exposição nesse imóvel aqui, que ele o locatário Natura. Aí eles falam que esse imóvel é respaldado por um contrato atípico, vigente até 2034. Então já dá segurança, né? Contrato atípico é aquele contrato de longo prazo. Se caso o inquilino não pague, ele vai ter que pagar todos os aluguéis atrasados até 2034. Então é um contrato assim que assegura bastante aí, né, o cotista, né? Porque o inquilino, se ele não pagar, ele vai ter que pagar praticamente todos os meses até o término do contrato. Uma coisa aqui, ó, a base dos investidores do fundo continua se expandindo. Fala que ele alcançou aí 188 mil cotistas no final de fevereiro, a partir da entrada de mais 5 mil investidores. Ponto positivo, né? Com os movimentos recentes, aproximadamente 35 mil novos investidores já ingressaram na base do LZR, desde o desdobramento de cotas. Desdobramento de cotas, pessoal, ocorreu aí em maio de 2025. O que foi? Antes de maio de 2025, o LZR, uma cota dele custava cento e poucos reais. Aí ele fez o desdobramento. Então ele pegou uma cota de 100 reais e distribuiu e desdobrou ela em 10 pedacinhos pequenininhos.
E aí você consegue agora estar comprando uma cota do LZR como um fundo de base 10. Ele era um fundo base 100, agora virou um fundo base 10. Acaba ficando aí mais fácil para a gente, né, que não tem muita grana, entrar, né, se virar cotista desse fundo também. Facilita muito para quem faz aportes pequenos. Então, é um ponto positivo, né, que ele viu, depois que ele fez o desdobramento, aumentou muito a quantidade de cotistas, coisa boa. Aqui que entra o assunto que é respondendo a pergunta, né, de Diego, né, que ele deixou no comentário lá, falando sobre essa subscrição, né. Olha lá, primeiro procedimento de alocação foram subscritas e integralizadas 18 mil, né? 18 milhões e 95.486 novas cotas, equivalente aí a 191 milhões e 88.332 cotas. Os recursos obtidos com a oferta serão aplicados, aqui já fala o que vai fazer com essa subscrição, aplicados na aquisição de ativos imobiliários, certo? Então a gente já sabe para que serve, né? Que eles vão captar esse dinheiro para poder aplicar na aquisição de novos ativos. E também, com certeza, também para quitar dívidas que eles já têm também, que eu vou estar mostrando aqui embaixo. Eu já vou pular para não ficar um vídeo tão longo, vou tocar logo nesse ponto específico. Quis falar algumas coisas ali em cima sobre o fundo, né? Sobre a questão de inadimplência, sobre a questão do que o fundo vem crescendo, ganhando mais cotistas, mas focar nesse ponto principal que é a subscrição, para tentar explicar um pouquinho o que ele está fazendo com a subscrição. Pronto, aqui ó. Aqui está a dívida dele que ele precisa aí pagar. Você pode ver aqui, ó, que em 2026, aqui ó, tem uma dívida de 97 milhões para ele pagar até o final desse ano. Então, mas você pode ver que mesmo a dívida sendo de 97 milhões, ele tem 197 milhões no caixa. Então ele tem aí dinheiro, ele já tem dinheiro para pagar se ele quisesse quitar, agora ele quitava. O que eu quero dizer, pessoal, é que ele fazendo essas emissões de cotas, ele pode também estar aí quitando, né, essas dívidas que está alavancadas. Já tem uma dívida de 97 mil para 2026, 2027 ele tem aí 57 milhões para pagar, 2028 ele tem 25 milhões, 2029 ele tem 39 milhões e 2030 42 milhões, ou seja, ele tem dívidas que ele joga para o futuro, que se ele quiser, através dessas emissões, ele também pode dar aí uma enxugada, né, nessas dívidas. Então, para que serve as subscrições? Respondendo a pergunta de Diego, serve para adquirir novos imóveis, fazer novos investimentos, quitar as dívidas que o fundo tem, que ele tem também, as alavancagens que ele tem para frente. Aqui a gente está vendo já as dívidas que ele tem para o ano, o valor que ele tem em caixa, que já é um valor muito elevado, que ele pode ficar bem tranquilo aí, não tem nada muito alavancado, dívidas maiores do que o valor que ele tem em caixa. Foquei nisso aqui porque esse é o ponto, né, do vídeo, que é sobre subscrição. Eu deixei aqui também os fatos relevantes para mostrar para vocês quais são os ativos que ele comprou e que ele veio comprando, né? Ele fez um contrato atípico também aí de um galpão da Shopee, né? Aparece aqui um galpão BTS da Shopee, ó, aonde ele fez um empreendimento aí de 125 milhões, contrato que ele aparece aqui embaixo, ó. Cadê? Aqui, ó. O imóvel encontra-se 100% locado a Shopee por meio de um contrato de locação atípico com prazo inicial de vigência de 10 anos. Então, contrato atípico, esses contratos longos, que são seguros, é um imóvel bom. Então, essas emissões que ele faz já serve para poder fazer essas aquisições que ele já soltou logo em seguida. Primeiro ele soltou o relatório e depois ele veio soltando 3 fatos relevantes. Na verdade foram mais, só que eu peguei esses 3 mais importantes aqui, que são justamente esses ativos que ele já está adquirindo aí através dessa emissão que ele está fazendo para poder já estar comprando esses ativos. O outro ativo que ele fez aqui foi esse edifício corporativo Oscar Freire. O edifício corporativo Oscar Freire está sempre locado para abate e a loja Chabad está locada para o restaurante Arturito. Ambos contratos típicos, com prazo longo de duração. Aqui esse contrato ele é típico. A diferença do contrato atípico para o típico é que o típico ele consegue estar fazendo revisão, né, de contrato, né, fazendo reajustes, assim aumentando o aluguel. A diferença do atípico é que o atípico não consegue fazer reajustes, o típico consegue. Então, ele
faz esses contratos, mesmo sendo típicos, são de duração muito longas, né, de 10 anos. E geralmente quando ele faz um contrato típico é porque o imóvel é muito bom. Então vale a pena fazer um contrato típico para poder, já sabe que esse imóvel vai se valorizar, então eles fazem um contrato típico para poder já mudar, né? Está sempre reavaliando, né, o valor do imóvel para poder aumentar o aluguel e estar lucrando mais com os aluguéis, conforme os anos vai se passando e o imóvel vai valorizando. E por último aqui eu deixei um outro imóvel que é a Fleury, né? A Fleury. O contrato de locação é atípico também, igual o primeiro que eu mostrei, possui um prazo inicial de 15 anos. O imóvel da modalidade Buy-to-Swift está localizado para o grupo Fleury, uma das maiores e mais respeitadas empresas da área de saúde e medicina diagnosticada do Brasil. Então dá para ver aí que o imóvel muito sofisticado, né, de alta qualidade aí, com um contrato atípico também, que dá mais segurança, né? Se caso o inquilino não pagar, ele fica preso aí, né, nesses 15 anos aí nesses meses, né, que eles precisam estar pagando por conta de quebra de contrato. Então tem um equilíbrio entre atípico e típico aí. Só que esse fundo Aliança, ele tem costume de ter mais imóveis atípicos do que típicos, né? Eu acho assim mais seguro os imóveis atípicos, né? Porque se o inquilino não pagar, poxa, a gente recebe aí o dobro, o triplo do valor, ou até mais, por conta da quebra de contrato. Então o vídeo era esse, pessoal. Ó, o Aliança, ele fez a subscrição, ele soltou já os fatos relevantes dos imóveis que ele quer que ele já está adquirindo, na verdade. Ele falou no relatório sobre as dívidas dele, que ele tem para o ano, a alavancagem que ele fez. Então essa subscrição vai ser para esse sentido, para aquisição desses imóveis e para quitação de dívida, para poder diminuir a alavancagem. Tem uma parte também no relatório também que vai mostrar a alavancagem dele enquanto está, que eu esqueci de mostrar. Deixa eu ver se eu vou conseguir encontrar aqui. A alavancagem dele está em 36%, ó, obrigações futuras. Então provavelmente se ele começar a quitar essas dívidas aí, que ele tem aqui em cima, né, 2026, se ele quiser abaixar um pouco aí esse valor já, com essa emissão que ele está fazendo, a alavancagem dele já vai diminuir. A alavancagem são as dívidas jogadas para o futuro, que ele precisa pagar, entendeu? E já é uma coisa boa, né? Porque já vai dar mais segurança também para o fundo, né? Vai deixar ele com mais caixa, com menos dívida. Então é para isso que servem as emissões, é para isso que servem as subscrições, tá certo? Deixa um abraço aí para a galera que está acompanhando o canal. Agradeço também a Diego pela pergunta aí, que já fez a gente colocar mais um vídeo para o canal, mais um tema aí. Dessa vez analisando um pouquinho aí por cima o LZR11. Não estou profundo para não ficar um vídeo tão longo, apesar de eu ainda ter enrolado um pouquinho aqui. Mas deu para entender aí para que e por que o fundo vem fazendo aí essas subscrições e essas emissões de cotas, certo? Então, pessoal, peço que vocês aí deixem seu like, deixem seu comentário, tá certo? Podem dar mais dicas aí de novos vídeos, para a gente estar podendo gravar mais conteúdos legais para vocês. E não esqueça de ativar o sininho. Não esqueça também de se inscrever no canal, você que está chegando agora. Lembrando que eu me chamo Adriano, sou CLT. E seja bem-vindo ao canal Baixa Renda Investor, que é para influenciar vocês, CLTs assim como eu, que aquele que tem renda baixa também pode investir, também pode aí, alcançar a sua independência financeira no mercado financeiro. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.